Fala, homem E de aí, Deus, meu como é que estão as coisas amigo? aí? Como é que você tá? Que alegria, hein? Começamos bem, que música boa. Essa daí é o hino da minha vida. Rapaz, então nós estamos aí empatados em muita coisa, assim. Eu acho essa música espetacular. É. E é engraçado que o meu menininho aqui, o Thiago, né? Ele coloca no YouTube, já tem uma playlist meio que ele gosta de ouvir. E sempre essa música tá tocando e ele gosta muito. E eu acho essa canção, assim, é uma das canções mais bonitas que a gente já É. teve, assim, no Brasil, assim, de ministração. Porque é um all-in em tudo, né? Ela fala do sofrimento, fala da dor, fala de tudo. Mas me conta, por que essa é a música da sua vida? Conte-me aí. Por que você é um milagre, doutor Johnny? Eu sou um milagre, sabe? Eu até contei a minha história de encontro com o Senhor em um podcast recentemente lá no Desascope. Aham. E eu fui encontrado pelo Senhor um dia depois de tentar o suicídio. Ai, essa história você tem que contar, então. Ó. Começa a contar aí. Como é que foi essa É, história? eu estava no terceiro ano da faculdade e depois de uma crise emocional intensa ali após um término de relacionamento turbulento, com muita pressão e, enfim, um ambiente muito traumático e eu, eu tentei suicídio e a menina que eu namorava também e ela teve êxito na tentativa e um dia depois, eu todo consumido pela culpa, pelo medo e pela angústia e pela morte, o Senhor foi me buscar. E aí, nesse encontro com o Senhor, eu ressuscitei, né? Eu estava morto. Eu me lembro até de fazer uma oração e dizer, Senhor, eu não tenho uma vida para te entregar. As pessoas entregam a vida para Jesus, mas eu não tinha vida. Eu só tinha morte naquele dia. Meu coração estava tomado de morte. E eu entreguei a minha morte para Jesus e ele me entregou ressurreição. E aí, a partir dali, começou um milagre mesmo. Começou uma ressurreição. E aí eu me lembro que depois eu ia no culto, né? Tinha um culto forte aqui em Bragança na segunda-feira, na igreja do pastor Josué, a igreja Família Debaixo da Graça. E aí com frequência cantava lá na segunda-feira, culto da Vitória, cantava essa música, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. E aí o Senhor ministrava no meu coração que Ele de fato mudou minha sorte, que eu sou um milagre, estou aqui e que Ele transforma todas as coisas para a glória dele, né? Até eu, o Eu pior falo dos que pecadores. Acho que só Paulo ganhou de mim. você não você tem pinta de que foi fácil mesmo, não. Nós vamos conversar É, isso aí. não fui. Não fui, não, viu? E olha que continua complicado, continua dando bastante trabalho pro goleiro. Já precisou quebrar um bocado de vez, fazer de novo. É, você sabe que eu nunca fui muito de BO, né? Assim, mesmo antes de converter, eu converti com 17. Mas eu tinha uma prisão muito grande, que era uma prisão intelectual, cara. Assim, meus pais já tinham convertido, tinha uma mudança de vida assim cabulosa, mas eu era muito cético. Para mim, Deus não existia. Às vezes eu até achava que existia, mas ficava lendo muita filosofia e tudo. E eu converti 6 meses antes de entrar na faculdade. Assim, foi uma É, experiência também bem bacana, que um dia se eu conto aqui com mais detalhes. Mas morava numa república e minha mãe, na época, estava tratando de um câncer aqui em Belo Horizonte. Ela veio ficar na minha casa e crente acha igreja, né, cara? Você conta que crente onde viaja acha igreja. E aí ela achou a igreja e falou assim: Olha, tem uma igreja aqui perto, se você quiser ir e tal. Eu falei: Pô, igreja. E aí, uma quinta-feira à noite, eu estava estudando, lembro, na escrivaninha, fazendo o terceirão para tentar vestibular de medicina. Cara, e aí foi, assim, umas 8h30 da noite, mas me dar um negócio esquisito, um trem cabuloso, mas se sentir mal, uma angústia. Vou lá visitar a igreja que minha mãe falou. Entrei lá, tava tendo um culto evangelístico, entreguei minha vida para Jesus e foi, né? E aí, igual você falou, um monte de BO depois também, a caminhada cristã, mas assim, Deus o tempo todo ele fazendo coisas novas, né? Mas vamos apresentar, né? Às vezes o pessoal não conhece você, muitos aqui, você se apresenta, depois eu me apresento também.
Mas fale quem é você, homem de Deus. Acho que todo mundo aqui já te conhece, mas é bom você Ah, falar não. de novo. Eu acho que não. Acho que são poucos aí. Mas É. eu, eu sou, eu sou Jonatas, eu tô com 37 agora. Tô no, tô no, parece mais, né? Mas é 37. Eu sou casado com a Jéssica. Tenho 11 anos de casado com ela. 3 filhos agora, né? É. Empatei com você. Tenho 2 meninas. A Maria, que tem 7. Eu apelidei ela de Mariavilhosa. Aqui. E aí tem a Lívia de 4. Aí a Lívia também maravilhosa. Eu apelidei a Lívia de Maria... As duas, né? Eu apelidei as duas de Maria Liviosas. Maria e Lívia, né? E aí agora nasceu... Tem 22 dias agora o Israel, né? Tá com Rapaz, 22. você E falou comigo que você cortou, né? Você não teve fé para ir pro quarto, né? Então. não tive. Mas foi a esposa, né? Eu até tinha, mas aí ela cortou minha fé. Mas Agora. somos felizes, graças a Deus. E tenho o privilégio de, como você, exercer esse sacerdócio na medicina também. Eu me formei em 2010, então 12 anos, né? Final de 2010, 12 anos, aqui em Bragança mesmo. Depois fiz medicina de família e comunidade, fiquei dando aula em faculdade 8 anos, e aí fui fazer neurociência, entrar nesse mundo de comportamento, primeiro para entender mudança de hábitos. Minha porta de entrada para esse aspecto comportamental foi tratar fumantes. Ah, Tratava interessante. fumantes. E aí, de lá para cá, foi expandindo até que eu descobri que a coisa mais maravilhosa que tem é cuidar de crente. É. Aí Deus fez as coisas confluírem e convergirem nesse aspecto mesmo de falar de medicina, falar de fé, falar de saúde, de espiritualidade. E eu me inspiro. Hoje está falando que você é um dia especial, assim. Eu já falei para você aquele dia que a gente se encontrou aqui que eu me inspiro muito em você. Você sempre foi uma pessoa que eu olhei, admirei, falava, poxa vida, olha só, esse cara aqui, quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Ô, dó. Cuidado que você pede a Deus. Mas o privilégio é meu. Eu falo que não só te conhecer, já te conheci aqui das redes também, né? E elogiar colega às vezes não é fácil, porque fica parecendo que a gente está fazendo média aqui, mas eu acho muito bonito também a delicadeza que você prega a palavra, que você ensina a palavra, né? O jeito leve e ao mesmo tempo assim muito profundo que você aborda essas questões, né? E eu falo muito com quem segue, eu recebo aqui muitos testemunhos, né, de médicos, de pessoas que estão seguindo, você também deve receber. E eu falo, tem muitas formas de servir a Deus, né? A gente não precisa de largar a profissão, a gente é mais útil É, no trabalho do que como pastor, é verdade. né? Você deve receber muito essa pergunta também, que você não vira pastor, né? As pessoas me perguntam, você recebe também essa pergunta? Por Sim. que você não vira pastor e tal, né? E tal. Larga esse trem e tal. Você tem que virar pastor. Eu falo, gente, não vira pastor, né? Essas coisas elas vão acontecendo na vida da gente. Então, mas é engraçado você falar isso, né? Sobre essa questão da saúde mental, do tabagismo. Quando eu estava lá no final da faculdade, eu fiz, na graduação, eu fiz geriatria, iniciação científica, aí depois mexi com GO, cuidado paliativo, oncologia, sempre gostei um pouco dessas coisas. Aí formei, cara, muito definido a fazer algumas coisas, mas não pensava em psiquiatria e nada. Aí eu formei no meio do ano, aqui a gente tem uma turma que forma no meio do ano e uma turma que forma no final do ano. Falei, cara, eu vou pro posto de saúde ganhar uma grana, eu queria casar, né? É. Simone já tava me tentando demais, cara, assim, doida pra transar. E eu tava tranquilo, assim. Eu tava super de boa, assim, sabe? Assim, tava com pressão nenhuma. E tava igual um anjo. Simone ali, muito assanhado e tal. Eu falei, não, Simone, então segura a onda aí que nós vamos casar. E aí eu formei no meio do ano, precisava ganhar a grana, né? E aí eu olhei no antigamente as vagas de emprego, esse negócio de WhatsApp. Eu formei em 2006, né? Então, eu Eu peguei tava assim, entrando, entrei em 2005. eu Já formei em tava formando. 2006. Aí eu falei, cara, vou ver onde que paga mais. E aí eu olhei, tem uma cidade aqui colada em BH chamada Ibirité, cara. E aí tinha Uhum. um posto de saúde no meio de uma favela.
Falei, cara, de boa, eu já estava acostumado com estágio, fui trabalhar lá. Pagava, assim, 60% mais do que em Belo Horizonte. Cara, eu comecei a atender e aí eu falei, gente, tem alguma coisa, assim, porque por baixo, assim, 70% que eu atendia tinha alguma coisa psiquiátrica, assim, envolvida, sabe? Pressão não controlada. Na medicina de família é muito É. isso, né? Você vira, você não faz tudo, né? Ah, e aqueles acolhimentos, assim, sei lá, cara, acolhimento nosso aqui, não sei como é que aí deve ser melhor em São Paulo, mas a gente pegava 100 pessoas no acolhimento, assim, num dia, Ah, né? já peguei também. E, hã? É Já por aí, né? peguei, tá por aí também. Cara, eu falei, gente, ó, não dorme, sente dor. A dor na coluna, os exames não justificam essas dores. Aí tu vai ver a maioria com ansiedade, com depressão, problema na família, filho com droga, filho com álcool. Ah, eu falei, cara, tô enxugando gelo aqui, É. assim, eu tô tratando doença psicossomática. Eu comecei a me interessar pela psiquiatria. E aí aquilo foi me dando uma aflição muito grande, porque eu já estava meio que definida a fazer clínica médica, depois fazer geriatria. E eu comecei a orar, cara. Falei, a mesma coisa aí que você, a gente vai orando e Deus vai encaminhando, né? Eu falo que as pessoas às vezes querem algo muito místico, que um anjo fala, né, cara? Que é aquela, vem aquele vapor e tal. E aí eu fui na Bienal do Livro, assim, tinha um fim de semana, tava meio à toa aqui. Falei, cara, vou na Bienal do Livro dar uma passeada e tal. Cheguei lá, tinha um stand da Ultimato, cara. Uhum. E aí a Ultimata Editora Cristã, que é até aqui de Minas, cara, tinha um livro, ele tá aqui, tá no meu consultório, do Dan Blazer, cara. Dan Blazer é um psiquiatra americano, ele é muito, o cara top em psiquiatria geriátrica, e aí só que esse livro ele fala das experiências dele de consultório. Chama Freud versus Deus. Aí ele vai contando Demais. algumas coisas. Falei, cara, aí eu li o livro, assim, no segundo capítulo, eu vi Deus ali. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. Aí acabei Uau. fazendo psiquiatria. Então é isso, né? Não é a gente que busca a É, especialidade. Deus, é, quando quer, é o trem verdade. persegue a É gente, né? verdade, é verdade. Eu costumo dizer que eu não encontrei meu propósito, que eu sou tão ruim de achar as coisas. Foi o propósito que me achou, né? Fui caminhando no caminho e como diz aquele ditado, o caminho se faz ao caminhar, né? Então você anda com Deus e ele vai mostrando qual é o próximo passo, né? Qual é a jornada. Mas, viu, eu falei um pouco aí de mim, aí se tem alguém que não conhece você aí, apresenta Eu sou de Belo pra mim. Eu Horizonte, acho improvável alguém não te conheço, conhecer, porque, meu Deus do céu, não, eu só se for uma pessoa que não sei o que está fazendo nesse Brasil aqui. eu sou de Belo Horizonte, então sou psiquiatra aqui há um tempo. E também tô pai de três, né? O Thiago, de 10, a Laura de 7 e a Aninha de 4. Também quis no quarto, mas a mulher sabotou. Tô brincando, né? Na verdade, a minha mulher, na última gestação, ela teve polidrama, teve um risco gestacional alto. E o meu colega que, né, ele tinha sido meu chefe de estágio, ele chegou para mim na última gestação e falou: Cara, sei que você é crente, tem esses negócios aí de fé, mas pelo amor de Deus, você não é mais um menino, você vai matar a sua mulher. Então, aí eu fui lá e fiz a Aninha nasceu. 10 dias depois eu estava com a vasectomia, fazendo vasectomia e amém. E é isso aí, né, gente? Então paramos nos três, né? Mas a gente, vamos lá, a gente vai ter os netos, os meninos vão casar e tal, e por aí vai. Mas me conta, eu queria te fazer uma pergunta antes de começar as prosas. Qual que é o maior desafio que você tem em atender cristão? Cara, difícil essa pergunta, hein? Eu acho que eu acho que a teologia ruim, Sim. né? Eu acho que uma teologia ruim, ela, ela atrapalha muito a cura. Ela parece que ela está fazendo algo em prol da cura, mas ela está fazendo algo contra, né? Uma teologia ruim, que não devia nem ser chamado de teologia, porque a teologia, em tese, tem a ver com o conhecimento de Deus. E eu É, acho que é uma disteologia, né? É um, é, é um desconhecimento de Deus, e aí essa teologia ruim, ela atrapalha muito. Então eu penso que, por vezes ali, grande parte dos atendimentos acabam sendo... É, é um tempo da discipulado. gente, da É, gente poder tirar algumas crenças e argumentar e trazer alguns elementos, por vezes até teológicos, para fazer com que aquele paciente
aceite a possibilidade de graça de Deus, né? Da graça de Deus para um tratamento adequado e recebendo isso com gratidão também, porque a graça de Deus é para ser recebida com gratidão, né? E você, o que você diz? Eu acho que é por aí, assim, nessa bagunça toda, eu acho que a teologia ruim, ela atrapalha muito as pessoas, porque desumaniza, né? O pessoal perde a noção do que é alma, do que é cuidar das emoções. É, E isso não é uma questão só teológica, né? Porque você estuda aí neurociências, eu vejo suas postagens. Cara, para quem está assistindo a gente aqui, acho que é legal a gente falar isso, né? A gente está tratando cada vez mais vida ruim do que doença, né? é, A gente, cara, eu peguei uma época, lembro da residência, anos atrás, a gente pegava uns pacientes psiquiátricos mais puros, que as genéticas, que esse paciente é, desde a infância tinha problemas, né? Os seus pacientes aí, com depressão e ansiedade, eu creio que a maioria é assim também, né? A gente não vê tanta genética, a gente não vê aquela história rica de infância que justifica, né? A gente vê uma vida quebrada, né? E aí, quando isso se soma, né, que é um processo que ele é universal, a teologia ruim é uma tragédia, porque aí o cara é cristão, ele acha que tudo é pecado, ele acha que tratar é pecado, ele acha que usar é, medicação é pecado, ele acha que ter um hobby é pecado, ele acha que ouvir música secular é pecado, ele acha que dançar é pecado, ele acha que ter um lazer é pecado, ele acha que descansar é um é. pecado. E ele começa a ser vítima de um sistema teológico que vai cometendo nele não só uma doença, um adoecimento psiquiátrico assim primário, mas o cara vai sendo abusado espiritualmente, né, cara? Assim, não sei se você pega assim, a teologia ruim ela é uma desgraça, porque além dela roubar do cara a alma, a emoção, ela impede também dele experimentar a verdadeira vida com Deus, né? É isso. Como é tudo conectado, né, cara? Assim, corpo, mente, espírito. Se uma esfera está muito detonada, vai repercutir na outra. Então, assim, eu acho que a teologia ruim é o maior entrave também. Eu acho que. E é impressionante, cara. Não sei se assim, queria até te ouvir sobre isso, que essa quantidade de gente, cara, hoje, ó, 2023, 21 de junho, todo conhecimento, internet, ainda tem muita gente, cara, que sofre abuso espiritual, você não acha Tem, assim? Entendeu? tem Que é demais. manipulado. Tem demais. Tem. Esses dias atrás eu estava atendendo uma paciente, ela me dizendo que ela não podia contar para o pastor dela que ela estava passando em consulta comigo porque ele havia proibido. E ela estava em desobediência, passando uma consulta porque o pastor havia dito para ela que não devia procurar uma ajuda, que isso seria uma falta de fé e uma desobediência se ela assim fizesse, né? Então ainda tem, ainda é uma realidade presente, muito prejudicial, e eu penso que até entrando nessa temática que você estava falando, né, da vida ruim, né? A gente tá Sim, tratando doença, mas a gente está tratando junto com doença vida ruim, sim, e eu acho que essa conexão ela é muito presente. E aí você disse, né, como está tudo conectado, e a gente não enxerga o nosso estilo de vida como algo espiritual, os nossos sim, hábitos como algo sim, espiritual, e descanso como algo espiritual, descanso como algo santo, que o sim. Senhor assim nos instrui, né? Esses dias atrás eu atendi um pastor e ele falou: eu me sinto culpado quando eu descanso. É, Eu, eu me sinto roubando. Olha a expressão que ele disse: eu me sinto roubando a igreja. Olha que. Porque eu é, sou assalariado da igreja, e se eu descansar e eu não estiver trabalhando para a igreja, eu me sinto roubando aquela que me mantém. Então, para eu ir no shopping e de repente os irmãos vão me ver lá no shopping, vão falar: poxa, tem um monte de gente lá precisando ser visitada, tem um monte de gente precisando ser evangelizada e você é, está aqui descansando, né? Então, ter esse entendimento de que o nosso estilo de vida também é culto, e que descanso também é culto, e que a gente viver uma vida com hobbies, uma vida legal. A vida com Deus não é uma vida é. chata, né? A vida com Comendo, Deus bebendo, fazendo tudo para a é glória de Deus. exato, exato, Você exatamente. sabe que É, você falou isso aí do descanso, cara, é um negócio assim.
Atendi um cara uma vez e ele pastor, e ele tava muito mal. Eu falei, pastor, poxa, você tá esquecendo até nas pregações, tá muito deprimido, vou te afastar aqui uns 30 dias, você vai ficar bom, depois você volta. Aí ele reuniu o presbitério, né, e tal. Aí chegou no presbitério, um laudozinho, fiz uma cartinha para ele apresentar, muito amorosa até com os irmãos e tal, assim. Aí ele chegou, pô, irmãos, desculpa, tal, vocês estão percebendo que eu não tô com tanto gás nos últimos meses, vocês me desculpem. Mas eu procurei um médico e tudo. Aí levanta um cara do presbitério e fala assim, ó, pastor, eu entendo, assim, depressão, tal, amém, tem que tratar mesmo, ó, mas é o seguinte, você é pago para estar bem, cara. Então, assim, se você não tá bem, você é pago para estar bem. Então, assim, e aí, cara, esse cara foi uma acusação tão constrangedora que foi criando aquela tensão, eu fui afastando ele um tempo. Aí deu o fim do ano, eu falei, cara, essa igreja é tóxica, assim. E era um povo realmente muito abusivo. E quando a gente pensa assim, em espiritualidade abusiva, a gente pensa nessas igrejas neopentecostais, mas essa, por exemplo, não era, uma igreja até Sim. reformada. E Assim, sabe o que eu acho interessante? É que geralmente quando a gente pensa na lógica do abuso espiritual, a gente está pensando da liderança para os é, liderados, né? E nem sempre o abuso é da liderança para os liderados. Às vezes o abuso ele vem de uma cultura é, que impõe sobre o líder uma pressão por resultado, mesmo quando ele está adoecido, mesmo quando ele está enfrentando uma é, dificuldade e que não tem compaixão e que não enxerga. A teologia, por vezes, eu gosto daquele livro, né, do Paul Tripp, Vocação sim. Perigosa, que é, Aquele livro, aliás, é uma bomba, gente. é Você é jovem e cogita ser pastor, leia. Entendeu? Antes de você, né? Assim, pra você ver se Deus realmente quer isso para você, né, John? exato. Exatamente, exatamente, porque realmente existe um abuso, por vezes, espiritual que não é um abuso de um líder, que é É, de um sistema é, que funciona e que gera uma cultura espiritualmente e emocionalmente tóxica, né? E é importante romper com isso e entender, e aí é o que eu acho que a gente tá falando, né? Que a vida comum, a vida cristã, esse estilo de vida de Cristo, ele é não apenas possível, como ele é espiritual. sim. Que curtir a vida, desfrutar da vida é espiritual. É, Eu acho lindo. cuidar da saúde mental e espiritual, Sim, né? Porque as pessoas têm uma imagem de Jesus meio etérea, né? Meio mistificada, assim, né? Uma ideia de Jesus não como pessoa, né? Aquele ser, um anjo que circulou na Terra, que não teve neurodesenvolvimento, que não teve dor, que não escovava dente, que eu acho muito engraçado, cara, assim, esse negócio de cultura. Depois a gente fala de Jesus de novo, mas assim, isso é uma coisa muito comum no Brasil, né, cara? Assim, o ativismo religioso ele é muito valorizado, né, cara? Tem aquela cultura assim de que você tem que estar na igreja de segunda a segunda, né? Então, assim, as pessoas elas começam a sofrer esses abusos de abrir mão do lazer, do tempo com a família, do esporte. E aí isso acaba, como a gente está falando aqui, que é um estilo de vida, né? Cara, isso vai confluir no adoecimento psiquiátrico, isso é fatal, né? é, E tem essa cultura de você também olhar a liderança, né? Dela tá sempre bem, né? Da liderança tá sempre disposta, tá sempre produtiva, da liderança tá sempre com uma resposta na ponta da liga. A gente não tem uma coisa realmente honesta com os sentimentos. Então, assim, eu particularmente, eu acho que a espiritualidade média nossa, ela é muito tóxica, assim, sabe, cara? Você falando aí, assim, eu penso que você falou, não é às vezes um algoz, assim, que a gente vai lá e penaliza, mas o sistema, né? é. Ele conflui para uma produtividade, para uma multiplicação desenfreada de igreja, de liderança, uma pressão por resultados muito grande. Eu atendo muitos pastores também, né? E você vê a frustração dos caras quando estão fazendo certo e a igreja não cresce, né? É. Ou estão fazendo certo e Questão não. de culpa, de dívida. Exato, não é? É. E, e aí começa a viver, quantas vezes começa a viver síndrome do impostor, né? Então, olha, eu sou uma fraude, doutor, nossa, eu não consigo dar resultados, minha igreja não cresce. Tu vai ver, o cara tá fazendo certo, ele tá plantando sementes e tudo, mas a cultura, o operacional da igreja é muito tóxico, né, cara? É muito E é tóxico. engraçado que, apesar de tudo isso, eu fico imaginando o poder
de uma vida De Deus. espiritual saudável. Porque apesar de tudo isso, os estudos, a maioria deles ainda vão mostrar que a espiritualidade é um fator positivo, né? É um fator de proteção à saúde para inúmeras condições, inclusive de saúde mental. Hoje, eu gosto de estudar muito a medicina do estilo de vida, que Sim. ainda não é uma especialidade médica reconhecida no Mas acho que Brasil, vai mas virar, né? vai Eu acho virar que em é uma breve. questão de tempo. E aí, dentro dos 8 pilares ali da medicina do estilo de vida, um deles é a espiritualidade mesmo, né? Enxergar isso como uma dimensão da saúde humana. Esse olhar para a espiritualidade faz bem à saúde. Agora, quando nós, apesar dessa relação tóxica com... E aí, a gente está falando de contextos específicos, não é generalizando, né? Claro. Mas imagina o poder que, apesar disso, a gente É. ainda tem estudos que mostram que imagina o poder de uma espiritualidade saudável, de gente que entendeu quem é Deus e quem ele é em Deus e aprende a desfrutar desse relacionamento e aprende a extrair dessa vida em Deus. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? A gente que transita nesse universo, a gente que está aqui na saúde e está aqui na É. fé, conseguir convergir isso para Cristo e trazer um É. alinhamento, acho que é o nosso desafio, né? Eu acho que melhorou muito, assim. Cara, anos atrás, assim, eu lembro que 2007 ali, eu lembro que na própria residência, você trazer o assunto da espiritualidade era um quebra-pau enorme, assim. Na minha turma tinha uma galera da psicanálise muito radical. E hoje é o que você falou, cara. Você vai... Qualquer congresso hoje sério de psiquiatria, de neurociências do mundo, você tem lá umas 3 ou 4 plenárias sobre espiritualidade e saúde mental. Agora, se você já reparou, e quem está assistindo a gente aqui, os estudos, eles sempre dividem a espiritualidade, né? Extrínseca e intrínseca, né? A espiritualidade extrínseca é aquela coisa que você busca Deus por um fim secundário. Vamos usar aqui um termo, assim, a teologia da barganha, né? Eu estou indo buscar a Deus para ganhar alguma coisa, para obter algum resultado, etc. E tal. E aí as pesquisas mostram que essa espiritualidade, que Deus é um meio e não um fim, essa aí piora a saúde mental das pessoas. Agora, Exatamente. a intrínseca, que é essa coisa de você buscar para um propósito, um senso de vida, um pertencimento. E aí os estudos são legais, que eles independem de religião, é uma questão científica, né? A gente sabe como cristão que a coisa é muito além do que os estudos mostram, mas é o que você falou, cara. Aí a intrínseca, ela traz resultados. Então, assim, eu acho que a gente tem muito extrínseca, que é essa coisa de Deus como um meio, e muito ainda se desenvolver como Deus como um fim, né? Você Exato. não acha E, assim? e é engraçado como, por vezes, isso está tão enraizado em nós que, às vezes, até a gente, que, de certa forma, consegue enxergar alguma coisa que talvez algumas pessoas não estejam enxergando, mas, por vezes, a gente ainda tem... Eu me pego, por vezes, me relacionando com Deus de forma ainda a buscar nele um meio para um fim. E como isso é um desafio de renovação de mente diário, né? É, Isso é uma jornada de conhecimento de quem Deus é, para que a gente, de fato, desfrute dele, para que a gente possa... Eu acho legal, lá no Gênesis 1, né? Deus dizendo, ou melhor, no contexto da criação ali, quando Deus vai falar para Adão, a ordem primária de Deus não é não coma. A ordem primária de Deus é coma livremente. Então, desfrute, desfrute, coma livremente de todas as árvores, de todos os frutos do jardim. Só daquela ali, que aquela ali é mortal, aquela ali é destruidora. Eu acho que é essa espiritualidade que a gente precisa resgatar, né? Essa espiritualidade do relacionamento profundo, de desfrutar de Deus. A vida eterna é essa, é é. conhecê-lo, né? É desfrutar dele, é caminhar com ele, caminhar nele, descansar nele. Interessante essa expressão da fé como descanso, como confiança, como... Ô, João, sabe onde que eu aprendi isso, cara? Assim, o pessoal às vezes não gosta, mas, cara, eu aprendi muito isso com um adventista, É cara. mesmo? Adventista, assim, eu tenho muitos pacientes adventistas e tal, não vou entrar aqui em questões teológicas, não é essa a questão, não. Mas tem uma coisa bacana, cara, assim, em muitos adventistas,
E é engraçado, assim, você já leu lá sobre as Blue Zones, né? As cidades da longevidade, né? E eu lembro quando eu estava pesquisando aquilo, eu falei, cara, que coisa interessante, né? E aí realmente você vai ver, não é um fake, assim, que a primeira impressão que eu tive, só para quem está assistindo, as Blue Zones são as cidades. Vocês vão fazer um documentário da National Geographic lá, e aí eles viram as cidades onde as pessoas viviam mais no mundo. Aí eles pegaram uma cidade nos Estados Unidos chamada Loma Linda, fica na Califórnia. Aí eles foram lá estudar a cidade. Falaram, pô, tem um trem errado que tá certo nessa cidade, que o povo vive pra caramba. Foram ver, cara, a cidade é a cidade adventista lá nos Estados Unidos. E aí a chance de você chegar a 100 anos lá, acho que é 50 vezes maior do que a média da população, né, cara? E aí eu fui vendo assim, essa coisa da cultura adventista, eu tenho tia adventista, eu tenho pacientes e tal. Cara, e eles têm uma coisa muito interessante com isso, cara. Tá falando da vida ruim. Primeiro, a questão do descanso, cara. É. A questão do sábado, né? Do teu dia do Senhor. Eles têm uma disciplina, cara, com cuidado com a alimentação, Alimentação, com o sim. corpo, com gestão de tempo, com uma vida cristã assim comum, né? Até o próprio estilo das igrejas, às vezes, os pastores nem sempre são integrais. Eu acho bem interessante, cara. Eu acho que questões teológicas aqui à parte, né? Mas eu acho muito bacana, cara, como que assim a gente tem que abrir um pouco a mente para outras formas de pensar, para a gente aprender da fé, né? É, Então, eu sem concordo com você. Se descansar fosse fácil, não seria mandamento, né? exatamente. Então, assim, Deus, ele, ele tá aí nos ensinando sempre. Agora, essa questão que você falou da medicina de estilo de vida e da espiritualidade, a gente está falando aqui tóxica. Agora, como construir uma espiritualidade saudável? Me conta aí, qual que é o caminho? Depois eu dou meu hospital também, mas eu queria mais te ouvir. Legal, legal. Eu gosto daquela frase do Agostinho, né? Agostinho de Hipona, pai da igreja, né? Ele diz que os dois conhecimentos mais importantes que um homem pode ter, é o conhecimento de Deus e é o conhecimento dele mesmo, né? E é uma simbiose, porque se você tem um conhecimento correto de Deus em Cristo Jesus, quanto mais você conhece de Deus, mais você vai conhecer de você. E quanto mais você conhece de você de fato, e aí eu digo isso nesse nosso processo de buscar as nossas emoções, de ouvir a nossa alma, de dialogar com ela, de dar espaço para que o Espírito de fato invada e converse e acesse a nossa alma, sem a gente precisar se esconder, sem esconder os traumas, enfim. Esse processo de conhecimento de Deus e de conhecimento de si mesmo, ele se encontrando no Espírito, que é esse lugar onde nós nos encontramos de fato com Deus, é talvez o ponto de partida para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. É, de fato, conhecendo quem Deus é em Cristo Jesus e conhecendo quem nós somos em Cristo Jesus. Então eu penso que e aí é a cruz, né? É esse conhecimento de quem Deus é de forma profunda e não superficial e do conhecimento de quem nós somos de forma profunda e não superficial. É não escondendo as feridas, é não fechando o nosso passado, é não reprimindo sentimentos e sensações, é se conhecendo, mas conhecendo a Deus. E aí eu penso que é o ponto de partida. Talvez a primeira parte é esse olhar profundo para Deus e para si mesmo, né? Ter essa capacidade de se abrir. Mas fala um pouco você aí que eu Não, vou pensando mais. eu acho que você está certíssimo, assim. Eu acho que o Agostinho lá, você falou, no Confissões, ele faz aquela oração, né? Ó Senhor, permita-me ser conhecido como sou conhecido por ti, né? Porque, assim, hoje a gente vive um tempo, cara, eu acho que é um grande problema de saúde mental, a gente que é cristão, que tem muita essa coisa, assim, do conhece a ti mesmo, seja a tua melhor versão, o poder está dentro de você, você é inacreditável, você é extraordinário, você é maravilhoso, você tem que olhar para dentro de você e se resolver e tudo, só que, assim,
esses jargões, cara, eles são às vezes até pregados na igreja, assim, essa coisa de que, né, de que você tem que olhar para dentro de si mesmo, de que você tem que dizer para você que você é especial, né, ou que você é extraordinário e tal. Mas assim, cara, se você vê do ponto de vista de fé, cara, isso não tem nada a ver com a fé, Não. assim, né? É o que você falou, assim, a, a jornada cristã, ela é o contrário. Olha só, o coração, ele é enganoso Mais e que todas as coisas. todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem É, vai conhecer o coração? Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e tal. Então, assim, qualquer processo terapêutico para um cristão, ele não vai passar pela autoafirmação do é, ego, né? Ele vai começar pela morte de si mesmo. Você vê quando Jesus vai resumir o negócio lá, vira para os caras e fala, ó, quem quiser vir após mim, ele não diz assim, ó, você declare, você acorde e diga de manhã que você é extraordinário, ó, você seja a sua melhor versão, ó, quem quiser vir após mim tem que ser um guerreiro, tem que ser um é, cara assim, livre de problema. Ó, quem quiser vir até após mim, tem que ser aquela pessoa. Ó, você tem que ser forte, tem que lugar na sua mente, você tem que ter uma mentalidade positiva. Jesus não falou nada disso, velho. Ó, quem quiser vir após é, mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, peraí. Primeira coisa para eu ter uma pra eu andar com Deus, eu tenho que me desinstalar, velho. Eu tenho que é, morrer para essa ideia de que eu sou bom, de que eu sou extraordinário, de que eu tenho poder em mim mesmo, de que eu sou a última cocada, de que vou resolver sozinho, de que entendeu? Eu é. assim, as pessoas, eu não sei se você percebe, eu queria te ouvir. Eu tô pegando, cara, e eu acho que você também, porque a sua clientela aí deve ser também igual a minha, 60% deve ser crente, né? Mais ou menos assim e tal, né? Dos pacientes. Cara, eu tô pegando uma turma, eu peguei essa onda lá atrás, cara, quando eu tava começando, que era uma galera sequelada de teologia da prosperidade. Chegava uma Hum, galera no consultório, muito refém dessa coisa da teologia da prosperidade, da confissão positiva. Pô, eu semeei, Deus não fez, Deus não me ama, Deus tem filho predileto e tal. Agora, cara, a gente, assim, eu tô pegando uma galera muito agora sequelada dessa onda meio coach, né? Porque é, esse negócio de que faça você mesmo, o poder está em você, parece que é um negócio inicialmente que motiva, mas no médio prazo vai colocando uma pressão na pessoa, no self dela, muito violenta, e aí a pessoa começa a viver, cara, uma fé de cobrança, de autogestão, de pressão, e a galera tá quebrando espiritualmente também, é. porque parece que tem um. Cara, a Bíblia é muito atual, né? Assim, que lá em Timóteo 3 fala assim, ó, aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Depois ele fala assim, ó, fica esperto aí, Timóteo, porque É. nos últimos tempos as pessoas vão querer mestres para si mesmo, e elas terão comichão e ouvir. Não sei o que você acha, cara, assim. Você não acha também que tá muito essa coisa, assim, de. Eu não estou dizendo aqui o poder da psicologia positiva, tem espaço para tudo, as neurociências, a gente está negando aqui as ferramentas que são muito legais, né, gente? A gente não está aqui criticando o trabalho de ninguém. Mas você não acha que tá, o negócio está muito alma, assim, tá meio. Você não vê isso também no seu consultório aí, não? A galera Sim. assim, meio que. E eu acho até que esse conhecer a si mesmo não é em busca de virtude, né? É, É em busca de fraqueza. é, Eu acho até que o texto da ceia, né? Que a gente conhece tão bem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. A gente examina, e nós, enquanto médicos, temos por prática examinar as pessoas procurando doença, não procurando saúde, né? é, A gente tá atento às anormalidades. Então, quando a gente está se procurando, quando a gente está buscando esse autoconhecimento, o autoconhecimento não é para achar virtude. O autoconhecimento é para achar fraqueza. Porque a nossa força ou o nosso poder está em entregar as nossas fraquezas para Deus. A virtude é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Então, essa teologia coach, ela é justamente o oposto da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é essa: nós só temos fraqueza. E o que é o evangelho? O evangelho é esse encontro da fraqueza humana com o poder de Deus. Eu acho que uma figura que me vem à mente quando eu penso no evangelho é a mulher do fluxo de sangue.
que é a nossa vida? A nossa vida é um recebimento de virtude. Vocês receberão Sim. virtude, vocês receberão poder. E como é que aquela mulher recebe virtude? É na sua fraqueza, ela prostrada, adoecida, caída, suja, impura, ela tendo gastado tudo que tinha, ela empobrecida, adoecida, rejeitada, mas a fraqueza dela toca no poder de Deus. E aí o texto bíblico vai dizer que ele agora libera a virtude, né? Dele sai virtude porque houve esse encontro da fraqueza humana com o poder de Deus. Então eu acho que a teologia, e aí a gente está falando da construção de uma espiritualidade saudável, eu penso que a construção da espiritualidade saudável passa por esse conhecimento das minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas e eu preciso olhar para dentro. Eu preciso me procurar. Não para achar um herói, mas para achar as minhas feridas. E aí mostrar as minhas feridas para as feridas de Jesus. E aí quando as minhas feridas pecaminosas encontram as feridas santas dele, é nesse encontro que a gente é santificado, né? Então, eu acho que passa por esse conhecimento do poder de Deus. Conhecer a humanidade e a divindade. Conhecer a glória dele, mas conhecer também a dor dele. Senão Conhecer você tudo de desespera, né, Jesus. Johnny? Senão a galera desespera, né? Ela começa a olhar para dentro, vê aqueles buracos negros, vê aqueles Exato. fios. E aí, assim, o que eu vou fazer com isso, É né? isso. É Qual que é o isso. caminho agora? Eu tô lascado, pô. É. Eu fui lá. E aí, que é o problema um pouco. Cara, você tava falando aí sobre a fraqueza e o poder, né? Que é um outro problema dessa espiritualidade, cara, que é a promessa de curto prazo, né? Porque, assim, você vai num seminário hoje, qualquer coisa, tem muita promessa, né, cara? De resultado É. rápido, essa parada toda. Você que estuda aí neurociência, cara. Pô, velho, você não tem mudança assim. Lógico, Deus é extraordinário, o Espírito Santo faz milagres. A gente está falando aqui da vida comum, né? Cara, as coisas são mudadas no processo de santificação, de glória em glória, mudanças progressivas, né? E eu acho que o ruim também dessa espiritualidade, cara, é o apelo pro mágico, pro extraordinário, pro pulo do gato, É. pelo código secreto, pelo mantra, essas É. frases que o Eu acho pessoal lindo. usa hoje em dia aí. Eu acho lindo, já te vi falando sobre isso, né? Sobre esse resgate de uma espiritualidade do normal, né? Uhum. Do ordinário, do Do comum. comum. Como ser extraordinário adoece, né? Você até Adoece. fala disso no livro Em Busca da Felicidade, né? E eu acho que é esse resgate de uma teologia, nós estamos falando dessa construção de uma espiritualidade saudável, essa teologia do comum, né? De Jesus querendo a nossa água para transformar em vinho. Não quer o nosso vinho para que a gente desfrute de algo especial. O especial é a nossa água. Ele Sim, é sim. quem faz o vinho. A gente só entrega a água. É viver o comum mesmo. A graça de Deus está no comum, né? No nosso cotidiano, no nosso ordinário, né? Eu também acho. Eu acho que. E aí o A.W. Tozer tem até uma frase muito interessante, que eu até decorei ela, que eu citei ela no livro, que ele fala assim que Deus, e o A.W. Tozer, a gente tem um livro muito legal, fica a dica aqui, que todo crente devia ler antes de morrer, que chama A Vida Maravilhoso. Crucificada, né? Ele A fala da Vida perfeição Crucificada. cristã, né? É Nossa, muito muito bom. bom, né? Muito Assim, bom. eu não sei você, eu apanhei nesse Maravilhoso. livro, assim. Apanhei demais. E tem algumas pregações do A.W. Tozer no YouTube, até traduzidas, que se vocês procurarem, vocês vão achar. Ele, apesar de mais antigo, tem algumas coisas. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, Deus não se curvou aos anseios de nossa era imediatista e nem a nossa pressa nervosa. O homem que quer conhecer Deus deve lhe dedicar tempo, vírgula, muito tempo. Então, assim, ele vai falando um pouco sobre essa disciplina do comum, né? Do ordinário e das coisas cotidianas. O livro é esse, A Vida Crucificada, do E A.W. você falou de pressa, né? E dessa teologia imediatista, dessa coisa
da confissão positiva, do É, fala que vai faça você acontecer, mesmo, da poder PNL, está dentro de uma coisa assim, você. muito do se você falar, vai acontecer, que é tudo assim. E eu acho que talvez se eu pudesse dar dar um outro problema para o nosso tempo, né? Além de a gente estar falando dessa teologia tóxica, dentro desse universo da teologia tóxica, eu diria que é um problema seríssimo no nosso conceito de tempo e a pressa é uma doença. É, Eu acho que é, hoje a gente está numa pandemia da pressa e, e eu acho que a pressa é algo muito anticristã. Por isso sim. que eu não vi, eu não sei, você pode me dizer se você achou, mas eu nunca vi Deus correndo na Bíblia, né? Eu É. só vi Deus andando. Quando Deus chama Noé, Enoque, Abraão, ele fala, ó, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão anda Não, e na minha esses presença. caras, você falando aí de não só pressa, olha o tempo, velho, que Deus, entre aspas, gastou para moldar um José, É, um Davi, um Moisés. Os caras acham que Samuel meteu óleo na cabeça de Davi, no outro dia ele pegou a coroa. é, Tá todo mundo querendo sentar na janelinha ali, né? E tal. é, Então, você foi isso, verdade, assim, eu realmente nunca vi Deus correndo na Bíblia, não. Né? e Jesus é o caminho, né? Não é a É. corrida. Jesus, é legal a gente ter essa consciência do Jesus não é a corrida, então. Jesus é o caminho, né? é o caminho, né? E é legal para a gente entender que, por exemplo, eu gosto da parábola do semeador, né? A parábola do semeador, para mim, ela expressa muito. Tanto é que era a primeira parábola contada por Jesus, e é como se fosse uma introdução ao evangelho, né? Porque é como se, ó, se você não entender isso aqui, a semente é perfeita, a semente é É. maravilhosa, mas se a terra não tiver bem preparada, a semente vai ser desperdiçada. E eu acho interessante que as três terras que não dão certo, que não recebem, elas têm uma das características dela é que não aprofundou o suficiente. É que não era profundo o suficiente. Tá? A primeira terra é uma terra batida, à beira do Sim. caminho, que era como se fosse uma passarela por onde o semeador pisava. E aí diz até o texto que a semente foi pisoteada, ficou na superfície, e aí a ave veio E pega. e roubou e pegou. E aí o próprio Jesus explica que o pássaro é a serpente, é É o Satanás, que diabo. vem e rouba a semente. E eu creio que nós enquanto humanidade, estamos muitas vezes sendo roubados pelo diabo. Não num demônio muito elaborado, novo ali, É. mas na pressa. É, Porque a gente mas é vive porque uma vida tão superficial é que Satanás cultivado, vem e rouba tudo. cara. É porque assim, é cultivado esse trem de você estar sempre ligado. Como é Tá que é sempre aquelas frases ali, ó, positivas? muita informação, estímulo. É a pisada lá na beira do caminho, cara. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles É, descansem, né? A gente escuta muito essas coisas, né? E eu concordo, cara. Eu acho que você falou uma coisa aí bem importante hoje, assim. Eu acho que o tempo é uma doença, assim, né? Essa má gestão do tempo. Se a gente pegar bem como catalisador de doença, cara, é uma das coisas hoje mais é, complicadas. Sabe que eu atendi um cara, aí ele chegou no consultório, cara, milionário, muito rico mesmo, assim. Mas muito, é que esse cara, assim, que não precisa trabalhar. Aí ele tem uma empresa grande, um monte de BO, 3 telefones em cima da mesa e tal. Aí ele tava contando, tava com uns ataques de pânico lá. Aí ele falou assim, doutor, eu um dia tava lá na loja, lá na indústria lá, e eu vi que o peão é mais rico do que eu. Aí eu falei assim, por que você viu isso? Aí ele falou, cara, quando toca lá a buzina, sei lá o que, o sinal, galera vem toda, um quase atropelando em cima do outro, aí bate o ponto e todo mundo vai para cá. Ó, ninguém vai ligar para eles, o serviço acabou, eles vão encontrar com a mulher, eles vão ter lazer, eles podem fazer o que eles quiserem da vida. E aí, a minha não, acabou depois, ó, fornecedor, é reunião, é não sei o que, é banco, é gestão, é não sei o que e tal. Aí ele falou assim, ele tem uma coisa, olha que engraçado você falar isso, eu lembrei dele na hora. Ele falou assim, ele tem uma riqueza que eu não tenho, doutor, ele tem o tempo. é, Entendeu? E o tempo é a
maior riqueza que tem. E eu não tenho tempo e ele tem. Ele tem tempo para ficar com a família, eu não tenho. Então, assim, ele é mais rico do que eu. Eu achei muito engraçado ele É. falar isso, sabe? Ele falou assim, né? Não assim, eu quero trocar a minha vida. Não é isso, mas ele fazendo uma reflexão assim, É. cara, Não tem que eu não riqueza. tenho tempo. É, É, é verdade, entendeu? verdade. E a Lana falou uma frase aí muito legal, né? Se o diabo não pode te parar, ele vai te acelerar. É, frase boa, Às boa vezes, mesmo. e eu acho que tem uma outra frase que é coerente com essa, né? Então, se o diabo não pode te parar, ele te acelera, porque aí a chance de você se acidentar e de não ver as coisas ao seu redor é muito maior. E a segunda frase é que se o diabo não pode te destruir, ele tenta te distrair. E aí É, a gente vive uma vida tão agitada, distraída, e por vezes a gente não está conseguindo curtir, desfrutar dessa vida com Deus. Eu acho que é isso que até o livro do Tozer enfatiza muito nessa vida crucificada, essa vida com Deus, essa perfeição cristã. Ele fala ali, né, do 100 é, por um, né? é. É esse desfrutar de tudo que Deus tem para nós, aprofundando mesmo, vivendo uma vida profunda com Ele, não uma vida superficial na beira do caminho, né? Eu também acho. Eu acho que. E isso aí, alguém perguntou que qual que é a solução, gente. A gente tem que ser intuitivo, né? A gente tem que. Eu sei que a realidade do país, ela. Para muita gente é pegar 2 horas de ônibus de manhã, 2 horas à noite, assim. A gente sabe que a realidade para muita gente é não ter tempo, né, Jonathan? Assim, a gente sabe que, pô, tem uma galera que sofre muito no país, né? Mas assim, para grande parte da população, cara, é possível se organizar, assim, a gente realmente desligar mais o telefone, a gente colocar mais as mãos na massa, a gente desfrutar mais da criação, a gente ter mais tempo livre. Eu pedi um amigo esses dias, cara, pô, o cara, 3 meses atrás, um cara amigo, médico também, brilhante, um gênio, um cara dos mais inteligentes, assim, que eu já conheci na minha vida. Cara, 3 meses atrás ele mora no interior e ele veio me visitar e passou aqui no consultório, passou no consultório, cara, foi aí cheio de sonhos, cara. A casa dele tinha ficado pronta, tinha mudado há um tempo, tinha comprado um terreno para clínica nova. Cara, e ele passou aí uns 2 meses e pouco, ele descobriu um câncer já metastático e ele faleceu. Então, assim, a vida, né, cara, ela. Eu recomendo muitos pacientes, assim, quando chegam no consultório, cara, Eclesiastes, sabe assim? Eu até acho que ano que vem eu vou escrever algum livro sobre Eclesiastes, Bom, tá na minha lista de fazer, mas eu acho que para esse ponto, quem está assistindo a gente, aí, pessoal, o que fazer, eu acho Eclesiastes muito bacana, né? Essa coisa de não viver o extremo, você não ser justo demais, né? Não seja demasiadamente justo nem muito sábio, porque destruirias a ti mesmo. O que tem um homem de recompensa debaixo do sol? Olha, viver, comer do bem do seu trabalho, desfrute a mulher da sua mocidade, viva as estações, há tempo para isso, para aquilo. Eu acho assim é. que o Eclesiastes, não sei o que você acha de Eclesiastes, porque o pessoal, não, toda vez que eu posto Eclesiastes, não, mas eu acho Eclesiastes muito depressivo, mas eu acho Eclesiastes fantástico, Eu cara, acho porque eu acho assim, é. Eu acho que dois livros assim incríveis são Eclesiastes e Jó. é, Os dois trazendo uma visão muito real da vida comum, né? Do que é de fato a vida debaixo do o sol. sol. E, e eu acho até interessante, né? Porque eu acho que tem duas expressões só no Eclesiastes que fala de debaixo do céu e todas as outras debaixo do sol, né? Isso. E essa tentativa de entender a vida comum, a vida debaixo do sol, a vida humana, a humanidade mesmo, e qual é o sentido dessa nossa existência aqui? Nós estamos correndo atrás do quê? É, E aí a conclusão do Eclesiastes. Às vezes a gente está correndo atrás do do vento, a gente vento. está vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida de vazio, de vaidade. Eu acho que talvez um terceiro problema aí que eu enxergo, além da pressa, é o vazio mesmo, né? É, A gente tá correndo muito, mas a gente por vezes não sabe nem atrás do quê, porque o Eclesiastes
traz uma visão, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Se você escrever sobre Eclesiastes, vai ser demais, né? Esse mau humor, né? É, Essa visão, de certa forma, mais realista é. da vida. E eu tô lendo agora, né? Tô terminando de ler A Depressão de Spurgeon, né? E Esse aí... livro, inclusive, gente, quem está assistindo é bom. E se eu não me engano, ele tá de graça no. Quem assina a Amazon lá no Prime, eu acho que, não sei se tá ainda, mas teve uma época que ele tava de graça. Dava para ler de graça em quem assina o Prime. Um livro legal, né? É, muito bom. E aí, no início do livro, ele até cita, né, que Spurgeon foi um dos grandes estudiosos da vida comum, né? E que ele encontrou muita esperança em meio à depressão, a esperança realista, que é o tema do Sim. livro, né? A olhar não para o Cristo da segunda vinda, mas a olhar para o Cristo da primeira vinda, né? Para o homem de dores. Isaías 53, falando desse homem de dores que sabe o que é É padecer. padecer e que é experimentado no sofrimento, né? E que, por vezes, essa nossa trajetória humana debaixo do sol, que tem tempo de ganhar, que tem tempo de Perder. perder, que tem tempo de agarrar, de abraçar e tem tempo de soltar e que a gente vai experimentar as diversas fases, como o Eclesiastes mostra para gente, mas a gente desfrutar de todas elas sabendo que Jesus também chorou, né? E que Se angustiou, teve. existem tristezas que são boas e existem alegrias que são ruins. A gente pode O se emocionar de forma Getsemane. intensa, né? Não, o Getsemane, cara, você falou, o Getsemane não é um tratado de empoderamento humano, né, cara? Não. Gente, o livro é A Depressão de Spurgeon. O livro não é do Spurgeon, é de um pastor Até que Yasmin, eu acho, que, né? O... que o título é A Depressão de Spurgeon, que ele vai contando sobre. Aliás, o Spurgeon, ele era um cara cheio de problema de saúde, né? Fumava pra caramba, e aí ele lutou muito com muitas doenças, né? E eu acho que esse sofrimento dele todo com o corpo e tudo fez ele ter no fim da vida principalmente, né? Os sermões, quem vai ver na linha do tempo, vai vendo essa transição dele. Você falou da vida comum e tudo, né? Mas essa coisa da dor, cara, que é um problema dessa questão que você falou do sentido, que é um problema do nosso tempo, né, cara? Esse excesso de positividade, essa coisa de que você tá É, sempre bem, de que não tem o polo negativo da vida, né, cara? é, Isso é uma coisa horrorosa. Você vê que Jesus, cara, ele lá no Getsemane, ó, por que tava, diz assim, ó, minha alma está abatida numa tristeza mortal, né, cara? mortal, né? Né? E ele não esconde dos discípulos, né? Ó, fiquem aqui comigo, ó, vocês me viram fazendo milagres, vocês me viram É, multiplicando o pão, vocês viram Moisés e não, Elias lá no céu comigo, né? muito Porque bom. ele chamou os caras mais chegados, né? Tava lá, ó, fiquem aqui, cara. Você vê, no momento mais negro, ele não escondeu as Respondeu. emoções dele dos É discípulos, né? isso. Então, assim, fica aqui comigo, ó. Peraí, ó. Eu preciso de ajuda. Assim, eu queria que vocês orassem comigo. Tanto que ele pega os caras lá dormindo depois, ele fala, pô, velho, vocês nenhuma hora vocês puderam aí, né? Vigiar comigo e tal. E depois ele chega para Deus, cara, assim, ó. Tipo a gente, né? Olha, É, se cara, Deus, possível, me né? livra Ó, eu. Deus, se possível, passa de mim. Deus meu, porque nos amparaste. Então, assim, você imagina, cara, Jesus hoje seria aquele cara na mente da galera. Jesus ia chegar lá do jeito de ser, ó, a cruz tá vindo daí, mas eu mentalizo que vai É, dar tudo certo. Eu quebro as minhas crenças limitantes de que eu vou sentir dor. A dor é só uma construção, então você não vai acontecer nada. Eu tenho que trabalhar, a cruz vai vir, mas depois eu vou ser ressuscitado. Então eu tenho que mentalizar onde eu vou chegar, velho. Eu tenho que mentalizar o meu corpo glorificado, né? E tal. Cara, Jesus não fez nada disso, né? não, Assim, é isso aí mesmo. imagina, né? Jesus hoje, cara, você olha É, para Jesus, ele quebra tudo, velho. Assim, é toda isso. essa loucura que a gente está vivendo, o povo de achar que é o que é extraordinário, etc. e É, tal, a galera tá e, pirando, né? Então, e eu acho que isso faz parte da plenitude, né? Plenitude é ser completo, e ser completo é transitar pelos mais diversos
espaços de possibilidade dos dois polos, e no meio deles também é passar por tudo, é estar experimentado em tudo, como o Paulo escreveu sobre contentamento, né? Eu aprendi o segredo do contentamento, eu sei passar pelo alto e sei passar pelo baixo, eu sei ter muito e eu sei ter pouco, eu sei ter abundância e eu sei padecer necessidade. Então, é essa consciência da vida cristã que pode nos levar ao Monte da Transfiguração, mas que também pode nos levar ao Getsemane, né? E a Sim, gente poder olhar, e eu acho que isso é uma coisa também que os pacientes aí, muitos deles me dizem isso, né? Eu acho que dói muito a doença, mas tanto quanto a doença, ou às vezes até mais do que a doença, mais do que o problema, do que o transtorno, é a incompreensão de alguém sim. que chega para você e diz: ei, para com isso, olha É, para sua vida, vê como a vida é Jesus é bonita, tanta alegria, gente velho, queria ter. euforia. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. É, Ei, tenha ânimo, vamos lá, para com isso. Você tem tudo que todo mundo queria ter. Olha para sua vida. Você tem uma família maravilhosa, é. né? E Aí fala essa. assim, olha fulano que é viúvo, olha o outro que tá É, com olha lá, câncer. a pessoa está com câncer. É, Então, é bem intencionado. Parece a atitude ali dos amigos de Jó, né? Não é má intenção, é bem intencionado, mas é uma boa e essa questão intenção. de Jó, né, de não perceber o que estava rolando, né? Que a gente, cara, é muito bom para análise de comportamento É, alheio, né, cara? Assim, a gente, para fazer uma interpretação superficial do sofrimento do outro, a gente é perito com é, PhD em divindade. é isso aí. Todo mundo é doutor em divindade quando o cara tá O falando da dor do sofrimento do outro. outro. Mas, velho, quando o prego cai, a gente vê isso no consultório, né, cara? Aí a gente vê as crises de fé, aí a gente vê cara questionando Deus, chorando na nossa frente. Aí a gente vê que a teologia da barganha ela morre, né, velho? Assim, É, eu ela não acho, se sustenta, né? é. E Eu acho que a gente precisa de um evangelho é, que abraça o sofrimento, que abraça a cruz, que entende o sofrimento como parte da jornada, e que se a gente for querer viver um evangelho, e aí é o que a gente está falando, né? Do Eclesiastes, dessa vida comum, dessa vida por vezes dolorosa, sim, abraçar a cruz, é negar a si mesmo, aceitar a fraqueza como a matéria-prima. Se tem lei da atração, alguém até é, citou aí, né? Se tem uma lei da atração, é a atração para a cruz. E a é, cruz revela a minha necessidade de graça, o meu pecado, a minha fraqueza diante de Deus. E aí é interessante que nós precisamos enxergar o sofrimento como parte da salvação, que Cristo podia ter salvo a gente de qualquer maneira, né? claro. Ele Ah, e a podia. Bíblia, cara, a Bíblia ainda vai além. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus aprendeu É, a obedecer pelas ouvir. coisas que sofreu. Ou seja, Exatamente. algo na Exatamente. natureza de Jesus, como a necessidade dele como persona foi É, desenvolvida por meio do sofrimento. Jesus não chegou aqui pronto, já totalmente exatamente. formatado e etc e tal, né? Então, assim, Exatamente. por isso que o lance que eu estava dizendo do texto de Lucas, do negar a si mesmo e tomar a cruz, né? Que é aceitar os sofrimentos que vêm em decorrência da fé, né? Isso é muito necessário de ser resgatado, cara. Assim, eu É acho isso. que é uma fé honesta, né? Eu acho que se tem a gente falando de teologia saudável, né? Mais um aspecto da teologia saudável que eu acho que a gente precisa resgatar é uma boa teologia do sofrimento, né? É, é o papel do sofrimento como instrumento de Deus, por vezes, para nos resolver, né? Eu acho que, como a gente vê com Paulo, com seu espinho na carne, que a gente não, não, não pode dizer o que é, mas a gente sabe de uma coisa, era um sofrimento. Era um A gente não sofrimento e sabe qual o chato, tipo né? de sofrimento que era, mas qual era o propósito do sofrimento. E aí eu acho interessante, né, que existem alguns problemas que nos resolvem, né? Não, com certeza. Não é? Existem O A.W. doenças que podem Tozer nos curar. o A.W. Tozer tem uma frase também bonita que ele diz assim que é improvável. Eu não sei se essa tá no. Eu acho que essa tá naquele Já livro Cinco crucificado, acho que Votos. não. Ele tem um livro que chama Os Cinco Votos, é uma coisa assim. E aí tem uma frase que ele fala assim que
é improvável que Deus use alguém que nunca sofreu É, profundamente uma dor, assim. é, Eu acho isso assim um negócio. Porque o Tozer era meio, o pessoal achava ele mal-humorado também, né? é, Assim, o pessoal, mas eu acho assim de um realismo também muito grande. Agora, é sabe qual verdade. que é o caminho, o problema do sofrimento, cara? É que a gente, e aí é uma questão bíblica, como que os caras na Bíblia resolviam o sofrimento? Você vê os Salmos, você que é perito em Salmos, você faz suas lives, salmoterapia toda segunda, né? Mas o que você vê muito nos Salmos, cara? Não só um lance assim de não negar, mas a lamentação, né, velho? É, A gente desaprendeu a ter a a lamentação, lamentar. a É, lamentar, é isso. entendeu? Lamentar. A gente, por vezes, acha que lamentar é pecado, né? É, A gente confunde lamentar com murmurar, com é, reclamar. E lamentação é tão bíblico que tem um nome, tem um livro na Bíblia é chamado uma lamentação. Lamentações, né? Lamentar é bíblico, né? Eu acho que a cultura, a gente desaprendeu, é tanta necessidade assim da gente autodeterminar a Uhum. positividade que a gente desaprendeu a Uhum. lamentar, cara, Sim. a chorar, com os que choram, como É, você falou, a viver os ciclos de dor, né? E não só lamentar com Deus, mas lamentar com os é outros, né, isso. gente? Não é possível que você só tenha amigo de Jó. Se você só tem amigo de Jó, arruma uma igreja, um grupo. Cara, às vezes, e eu falo com as pessoas, velho, assim, cada um tem sua caverna de adulão. Às vezes a gente fica selecionando gente espiritual demais, mas os melhores amigos, às vezes, os mais legais para você lamentar, são os da caverna de adulão, os É. malucos, os doidos, Os os que a igreja, endividados. às vezes, os informatáveis, né? Essa É, galera meio aí que a gente não dá muito valor é e essa verdade. galera aí é boa para lamentar, né? Sabe por quê? Porque Verdade. quem é muito sofrido escuta, né, velho? É Assim, verdade. quem passou por dor, assim, É, tem essa. Então, cuidado, olha aí para suas cavernas de adulão, viu? Vocês estão querendo gente espiritual demais, né? Não, João? O pessoal que quer andar. Já viu aquele. Já viu aquela parada assim, meio coachiniana também? Você tem que andar com como é que é? 5 pessoas que são a média acima de você. Como é que é a é. frase? Você É é o tipo assim, resultado das 5 pessoas que você convive, por isso você tem que escolher 5 pessoas melhores do que melhores que você. você. Velho, aí você vai lá. Jesus só andou com o nego arrebentado, assim, né? Não É, escapa um ali. Aí você olha para Davi, velho, olha a vida dele, né? Fingiu é, de doido, andou. Olha Davi ali na caverna de Adulão. Tem uns salmos, né? Quando ele tava ali fugindo e tal. muito bom. Cara, aí você vai ver assim, pô, Deus molda. Vai lá, Samuel, Davi, eu vou te moldar e tal. Coloca ele para andar, velho, um tempo da vida dele só com gente quebrada. É, A Bíblia chega a falar que eram os bichos rejeitados, os caras. Tipo assim, era a escória da é, sociedade e tal. Então a gente começa também só, né? Não, vou andar só com a nata é, e etc e tal, né? E não é por aí, não, né? Deus às vezes te surpreende, né? é E verdade. você, lógico que você vai ter que ter inspirações, gente que vão ser bons mentores espirituais, que vão te ensinar o caminho, mas a gente tem que abrir mais a cabeça, que tem muita riqueza espiritual, onde a gente não imagina, né, cara? É Assim, isso. É eu isso. tenho eu gosto assim, cara, eu tenho alguns amigos bons, assim, mas uma coisa que eu tenho com meus amigos, cara, eu não gosto, acho que você também, é esse negócio de ter vida dupla, de você ficar escondendo a vida, de você ficar aí com BO e alguém colocou que águia anda com águia, né? É, Né? E aí essas coisas vão entrando. E aí Jesus te chama para você ir nos quebrados, né? é, Para você ir nos excluir, para você amar os seus inimigos, para você andar só né? Jesus muito não chamou para andar só bom. com gente empoderada, não, né? Entendeu? Muito bom, muito bom. Eu Agora, acho que esse é o entendimento profundo do Evangelho, né? Que é, quando a gente vê a história do samaritano, por exemplo, a gente às vezes acha que a gente é o samaritano da história, né? é, Que a gente é o bondoso que agora vai ver alguém que está sofrendo e a gente vai fazer algum ato de bondade. Mas a, a história toda tem como enredo principal mostrar que nós somos o ferido da história. é, Que nós exatamente. somos os arrebentados, os quebrados. E quem é o bom é Jesus. E agora ele diz, ó, agora você vai e faz o mesmo, porque você sabe quem você é. Porque você sabe onde é que você estava, porque você sabe de onde você foi tirado. Eu acho que é, é justamente
nesse lugar de caverna, né? Da caverna de Adulão, que nasce o exército mais poderoso. Eu acho que é no lugar do sofrimento que nasce a compaixão, e é no lugar da compaixão que nasce a autoridade. Sim. E aí, como é que se cura, né, os traumas emocionais? Eu penso que talvez, se tinha algo que movia Jesus em direção à cura, e aí a Bíblia é vasta nesse termo, né? E ele movido de compaixão. E ele movido de íntima compaixão. E ele movido de compaixão multiplicou Ou às os vezes era pães, assim, curou os cegos. lançando-se em compaixão. Tem uma palavra assim que é forte, né? Como Muito se forte. fosse uma parada assim que ele olhasse, ele não conseguia se segurar, né, velho? Assim, era como se a compaixão fosse um imã que tivesse nele, né? Tipo uma parada, né? Exatamente. E eu acho que a compaixão é mais profunda até do que a empatia, porque a empatia é um alinhamento de sentimentos, mas a compaixão é um alinhamento de sofrimentos. A palavra para paixão, patos ali, é sofrimento, né? Então, se tem algo que eu penso que nós precisamos fazer para trazer cura, para ser uma igreja que revela o caráter e o coração de Jesus, a vida de Jesus em nós, como é que a gente é instrumento, ferramenta de cura para hoje, talvez seja resgatando esse lugar de valor do sofrimento, e mais do que do valor do sofrimento, do alinhamento de sofrimentos, da gente poder enxergar o sofrimento com uma ótica de Cristo, a gente poder se aproximar do ferido e aproximar as nossas feridas, porque é como uma sutura, né? A sutura é você pegar uma parte ferida desse lado, outra parte ferida desse lado e dar o ponto ali. Eu acho que é mais ou menos o que Cristo fez conosco por meio da cruz. Ele deu um ponto do céu até a terra para nos conectar, e ele se feriu para que ele pudesse se conectar conosco. E agora o nosso desafio é esse também, né? Agora vá e faça o mesmo. E aí é o nosso desafio, né, gente? Isso, as pessoas, elas assistem assim, ou lives, ou falam, não, mas isso é impossível, né? Pô, impossível mesmo. Isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus, né? Se fosse possível para a gente, não É, precisava de um Salvador, né? sim, exatamente. Então, que a gente possa orar e ter esses relacionamentos com o Espírito, para que essa vida do Espírito ela venha jorrar, né? E aí não é uma coisa assim, porque se a gente faz um exercício de compaixão, né? Assim, amanhã eu vou acordar com compaixão. Vai durar um dia, dois, meu exercício de compaixão. Depois de amanhã eu vou entrar no meu egoísmo de novo. Mas assim, se a vida do Espírito começa a viver, Cristo vai vivendo em mim, né? E aí você é automático, né, cara? Você vai ter um pouquinho de compaixão, você não tem jeito. Por isso que vem o fruto do Espírito, amor, paz, alegria e tudo. Não é um treco que você acorda e fala assim, ai, hoje eu vou ser uma pessoa de amor, de paz, de alegria, de bondade, de domínio próprio. Não, é um fruto do Espírito, né? Assim, né? Não tem jeito de ser, né, o John? Então, é o caminho da cruz, né, cara? É de mortificar e ir orando, e as disciplinas. Aí eu acho, assim, que é o que a gente tem que resgatar, né, cara? Assim, você que é da neurociência. Cara, a disciplina é de longo prazo, né, cara? Assim, essas coisas vão ser com disciplinas de longo prazo. A gente tem que morrer também com essa ideia de que é assim e tudo. Vai ter disciplina cristã, né? Vai ter disciplina. E a própria palavra disciplina, ela vem da mesma raiz de discípulo, né? Porque a disciplina é a virtude do discípulo. E não se muda nada, e é o que você está falando, né? Nem o cérebro, nem nada se muda de fato de forma definitiva, assim, de uma hora para outra. É um processo, é uma construção. E nessa construção, eu penso que a renovação de mente que o Senhor nos chama para viver não é um transplante, é uma transformação, né? Sim. Porque o transplante seria assim, né? Ó, tira, bota um novo. Mas ele diz, não se conforme com este mundo, mas seja transformado. Transformar é um processo diferente de transplantar.
Então, Sim, essa sim. transformação é um processo de perseverança, por isso que é aquele que perseverar até o fim. E a gente aceitar esse processo com alegria, carregar a nossa cruz e não se deixar retroceder nem paralisar, né? Continuar e perseverar. Eu acho até Você que vê que a Bíblia não deixa ponto cego, cara. Somos transformados de de glória em glória, glória em à glória, como na medida sua imagem, né? Pelo Espírito, né? Ou seja, e Deus à quer nos medida que tornar. contemplamos, é Ele um pouquinho de cada vez, tá, é uma é, contemplação por vez, né? você vai ali, ó, pequenas doses, né? Um dia um paciente perguntou, doutor, por que que eu tenho a mente de Cristo segundo a Bíblia? Eu falo, velho, porque você está fazendo download, velho. Você ainda está É, baixando da nuvem, velho. Enquanto você estiver aqui, você está fazendo download. Todo dia que é você isso. ora é um download. Você está lendo a Bíblia, você está fazendo download. Você está indo na igreja, é download. Você está convivendo com os irmãos, é download. Entendeu? É Você isso está no aí. processo de download. Você não carregou tudo ainda, velho. Vai fazendo download. O importante é você não parar É de isso. fazer download. Né? Que a galera fica parada lá e tal. Então, que é um mistério da santificação, né? Santificação, ela é sinergista, né? Tem uma parte de Deus e uma parte não, pelo menos eu creio assim. Então, nós vamos transformando aí de glória em glória. Ô, John, você lançou um livro novo. Pega seu livro lá para mostrar pro pessoal. Aí você tem Nossa, aí? tem, peraí. Pega lá. Vou pegar aqui. E sigam enquanto ele pega o livro, Quase que eu não. Dr. John. Mostre o seu livro aí, depois eu mostro o meu. Mas onde comprar o Divinamente? Me fala, o que que é o seu livro novo? É justamente sobre esse download aí que você falou. Divinamente aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É um, um, um livro que traz como modelo de mente saudável ou como modelo de saúde mental a mente de Cristo. Pô, tem E que mandar para mim, eu hein? vou mandar, eu vou mandar. Eu tô nessa semana na correria, não mandei para ninguém ainda, mas eu vou mandar o seu. Falar nisso, que livro bom seu, hein, meu amigo. Depois eu falo do seu, deixa eu terminar de falar do meu aqui. Mas a ideia desse livro é mostrar a mente de Cristo como resposta para as dores da nossa mente, né? E eu entendo que cura não é não ter um problema. Cura é ser como Cristo. E às vezes a gente vai ser como Cristo enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma doença e É. pensando como Cristo pensa, porque ele sabe que é padecer, porque ele sabe que é enfrentar uma dor, porque ele em tudo foi experimentado, ele se compadece das nossas fraquezas. E aprendendo também a sentir como Cristo, como é que Cristo desfrutou da vida, como é que Cristo lidou com as emoções. Então, a ideia é mostrar um modelo anatômico da mente de Cristo, para que ao contemplá-la, a gente possa ser transformado de glória em glória. E aí E a minha oração ter, é e essa. aí ter o mesmo sentimento, a mesma Tá? atitude que houve em Cristo Jesus. Onde comprar? É na loja do Jesuscope. Jesuscope, loja.jesuscope, ou no Instagram do Jesuscope, ou no meu Instagram tem um link lá. E aí, para todo o Brasil, Ô, vai ser gente, larga de ser muito, muito miserável. Vocês estão legal. postando aqui no comentário, vai ter sorteio. Ô, Eu, gente, eu todos os gostei do nossos que você livros, falou, estou dizendo para todo mundo também. Dá um para mim, aí você falou, para não missões, que nossos é livros para são para missões. missões. É, Eu falei, não, estou na missão com Israel também. missão de cuidar dos 3 filhos e pagar a escola. Essa é a missão dos livros, entendeu? Então, se vocês largam de ser miserável, entendeu? Essa é a missão. O pessoal fala aqui, nossa, tem que Muito cuidar bom. é a missão dos livros. Agora, Viu? Mas mostra o seu aí, tá com ele aí? tô com um livro aqui também, Mostra aí, ó, meu, mostra aí. Eu esse é o tô último encantado com psiquiatra. esse livro. Minha vontade é dar para todo mundo o livro. Falar, ó, Esse é o meu 30 último dias, livro, gente, quem quiser. 30 dias você vai ficar outra pessoa. Você sabe que alguém me perguntou, né? É possível transformar as emoções? Eu falei, gente, o título é uma pegada para chamar a sua atenção, né? Mas é lógico que o caminho de Jesus não é 30 dias. Mas o meu último livro é esse, Psiquiatria e Jesus, que é, na verdade, esse livro é um pouco diferente dos outros que eu escrevi, que eu coloquei muitos exercícios de escrita terapêutica, né? Então, tem vários lugares para as pessoas escreverem sentimentos e tudo. E eu acho que isso realmente escrever sobre as emoções cura. Então,
são textos dos evangelhos onde Jesus realiza a cura das emoções. Então, alguém perguntou assim, é a psiquiatria de Jesus? Eu falei, não, não é a psiquiatria de Jesus, não. Porque Jesus não era psiquiatra, e Jesus não foi... Jesus, o maior psicólogo que existiu, não, Jesus não tem nada a ver com isso, Jesus Deus. é inclassificável. Jesus é Deus, né? Então, mas assim, mas tá aqui também a minha dica, e vocês também acham aí no meu link, na internet, na Amazon, vocês compram e tal. Então, assim, mas é isso, gente. Eu falo Nossa, que. eu vou falar um testemunho aqui. Que todo mundo que está assistindo aí, por favor, faça esse favor a você e compre o livro do Ismael, que é muito bom mesmo, é muito bom. O meu, eu vou falar para vocês, o meu é bonzinho, mas o do Ismael é muito bom mesmo, de verdade, é um livro incrível, estou encantado, os exercícios são muito práticos, são muito poderosos, né? É um livro gostoso de ler, muito simples, uma linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então, eu acho que Eu todo mundo que está aqui, agradeço a essas sua. 311 pessoas, 312 que estão aqui agora, e depois as que forem assistir posteriormente, compre esse livro, faz esse favor para sua alma, para sua família, porque vai abençoar muito sua família, vai abençoar todo mundo que vai passar pela sua vida aí. É muito bom mesmo. Eu agradecer, né, você ter gostado do livro. Quero muito ler o seu. Pode mandar mesmo de Bragança para BH. E eu tenho Boa, certeza que é depois uma eu me bênção, passa o porque endereço aí. Tá? vou te mandar. Eu tenho acompanhado você aqui já há algum tempo. E se você, gente, está assistindo aqui, né, quer consulta e tudo, manda lá no link do Johnny. Ele atende online também para esse Brasil afora inteiro, né? Isso é uma das bênçãos da pandemia. Eu falo que isso foi uma das coisas boas da pandemia, né? A gente foi liberado oficialmente para atender online. Então, essa live não é para fazer merchan, né? A gente não está aqui para ficar. Graças a Deus a gente tem o nosso sustento, temos os nossos pacientes, mas se você quiser ser atendido, está lá e vai ser uma bênção na sua vida, né, Johnny? Graças a Deus a gente tem que trabalhar e muito, né? Graças Entendeu? a Deus. O trabalho é bênção, né? Trabalho não é É, maldição, não. é bênção. Então, vou deixar Ainda a mais live trabalhar com salva. crente, ô coisa boa. É bom. Eu acho que é muito bom. Gente, compartilhe a live depois, né? Eu acho que vou fazer outras lives. Até o dia que eu conheci o Johnny lá em Bragança, falei com ele a gente fazer alguma coisa junto, talvez em São Paulo, né? A gente vamos pensar nisso aí, hein, Johnny? Fazer algum Vamos, seminário, vamos. alguma coisa em São Muita Paulo. coisa junto. A gente Fazer juntar essa seminário, fazer galera aí. livro, É, fazer aí, vamos. O céu é o limite. e aí a gente vai orando, mas que vocês estejam orando pela gente, né? A gente tem 3 filhos, não é fácil, parece que é uma coisa que é muito intuitiva, mas não é. A gente precisa de oração, precisa de graça, que vocês então possam orar para a gente nesses dias, né? E Deus possa te abençoar, assim. Eu sei que seu ministério está crescendo muito, né? Graças a Deus. As coisas de Deus são muito rápidas às vezes a gente vai sendo que Deus te dê essa moderação, o equilíbrio, para você realmente dosar aí família, ministério, trabalho, e fundir isso tudo, né? Que não tem separação de É isso fato. aí. Então, que Deus possa continuar te abençoando muito. E se você não segue, segue lá, que você vai ser abençoado. E te convido para a live dele toda segunda às 8 da manhã, não é isso? É isso aí. É isso aí. Segunda E meu às 8 amigo, da manhã. obrigado, viu? Deus abençoe, Obrigado, eu agradeço. obrigado Ó, nós passamos da por hora. ser Essa mulher já deve uma. estar nervosa. Essa mulher já deve estar doida para desossar. E eu estou aqui te travando aqui, entendeu? Obrigado, viu? Obrigado pela inspiração que você é. Você abençoa muito a minha vida já de muito tempo já e poder estar perto agora assim de você é um presente de Deus mesmo. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando você, a família, o ministério, tudo aí. Que Deus te abençoe. Depois manda o livro que eu quero postar aqui e ler. Deus te abençoe. Abração.